Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e eu estou às suas ordens. Muito obrigado a todos aí que se fez parte da família Graça Pura, todos lá do WhatsApp, meus queridos irmãos, as minhas queridas irmãs guerreiras que estão sempre aí conosco. Muito obrigado. Obrigado a todos aí que nos seguem nas diversas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, de uma forma muito especial também lá no TikTok, onde todas as sextas-feiras temos feito as nossas lives lá e que tem sido uma bênção. Quem participa sabe do que eu estou falando, não é verdade, abençoado? Está uma bênção. Então, se você não segue a gente ainda lá no TikTok, meu querido, não perca tempo. Siga a gente lá. Vou mandar também um material exclusivo somente para essa plataforma, assim que nós atingirmos o nosso objetivo, que é 1.000 seguidores, para que a gente consiga um estúdio do TikTok para fazer como nós fazemos aqui nessa plataforma do YouTube. Muito obrigado a vocês também que estão conosco no YouTube e lá no Kawai também estamos presentes. Tá bom, meus irmãos? A família da fé. Bom, então vamos prosseguir, né, no estudo que nós estamos fazendo desse livro, o livro do Apocalipse, e nós estamos chegando ao seu final. E nós paramos agora na parte em que está acontecendo um julgamento na terra. E esse fato, meus irmãos, para nós já aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, da primeira era cristã, lá no primeiro século. E muita gente às vezes estranha isso que nós falamos, né? Porque é um fato acontecido. E um dos maiores problemas para que a cristandade encontre, né, consiga entender esse livro, esteja na palavra terra. Porque todos os versículos em que aparece a palavra terra, lá em Apocalipse, meus irmãos, está se referindo o quê? À destruição. O sistema religioso, ao futurar a sua escatologia, nesse livro, considerou a terra como nós conhecemos hoje, isso mesmo. Eles leem terra, eles imaginam a terra, né, como nós hoje imaginamos terra, como o mundo, né, todas as nações, as tribos, raças, tudo aí incluído nos dias de hoje, como nós conhecemos. E isso, eu falo para vocês, foi um dos maiores erros já cometido pela cristandade, pelo cristianismo tradicional. Um assalto feito à Bíblia, o maior assalto já feito à Bíblia é em relação à questão da escatologia. Porque a terra, irmãos, dentro do contexto dela, está se referindo o quê? À terra prometida, à terra de Israel e mais precisamente a Jerusalém. E nesta mensagem nós apresentaremos mais evidências para vocês desta terra. Nós vamos provar para vocês que essa palavra ela está correta dentro do seu contexto e que o cristianismo tradicional errou em sua escatologia escapista, futurista e prisioneira. E antes de entrar na mensagem, eu queria pedir a todos vocês, tá, que ainda não se inscreveram em nosso canal, meu irmão, se inscreva hoje mesmo, deixe o seu like, toque o sininho para que o YouTube te avise, comentem à vontade, tá legal? E se você amar essa mensagem, compartilhe nas redes sociais. Só lembrando, queridos, que essa mensagem que nós vamos apresentar agora para vocês se encontra em nossa apostila de número 11, isso, que está cheia do tema desse livro que estamos ressignificando em nossas vidas. Irmãos, então, se você aí quer adquirir cultura para a sua vida, adquira as nossas apostilas, tá bom, queridos? Bom, vamos à cereja do bolo, vamos lá? É por isso que eu falo, vem pra graça que eu explico. Meus amados irmãos, minha família da fé, amados, eleitos, predestinados de Deus. Conforme vocês estão vendo aí, Apocalipse capítulo 16, versículo 16, está mostrando que há uma menção, né, de uma guerra em Apocalipse. E aí no versículo 16, nós estamos vendo, queridos, está dizendo o quê? E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, meus irmãos, até mesmo essa referência, né, que vocês estão vendo aí, a Batalha do Armagedon, né, ela faz referência a uma terra. E como nós já contextualizamos vocês
em relação à diferença de quando você entende o Apocalipse naquele contexto e não nos dias de hoje, e não levando em consideração o futurismo que outrora nos foi ensinado, nós passamos a entender que esse vale, ele faz referência ali onde estava acontecendo esta guerra, era Jerusalém, e não os dias de hoje. Então, esse cenário, né, principal da profecia do Apocalipse, é um outro indicador, refere-se à Judéia daqueles dias. Irmãos, e não que isso será um palco de uma guerra mundial no futuro. Irmãos, pense comigo, até porque se houver hoje uma guerra a nível mundial, nos dias de hoje, eles não precisarão se reunir em um vale, né, chamado Meguido, que existe até hoje, esse vale lá ali próximo de Jerusalém atual. Não precisam estar ali para se degladiar em uma grande batalha campal, não. Basta apenas, irmão, apertar os botões das bombas atômicas. Hoje o nosso arsenal, infelizmente, de bombas atômicas, se forem todos eles disparados, eu não sei quantas terras ele destrói, quantos planetas iguais ao nosso, essas ogivas atômicas, essas bombas nucleares, ela destrói. Entendeu, abençoado? Então, para efeito de cultura bíblica, tá? Eu vou explicar para vocês o que significa o Armagedon, como está aparecendo para você aí, tá? Para você aí. É um termo grego transliterado do hebraico, composto de a palavra Ra, né? Aquela referência ali é o hebraico 2022, para quem tem o dicionário hebraico, tá legal? Quer dizer monte, ou Megidon, tá? Ou simplesmente Meguido. O Monte Meguido, local geograficamente localizado ao norte da Judéia, já foi palco também de outras batalhas, como em 2 Crônica, capítulo 35, versículo 22, Zacarias, capítulo 12, versículo 11, que está aparecendo para vocês. Então, esse vale, ele era um vale muito utilizado para se referir às batalhas. E segundo a tradição judaica, ok, abençoados? Não é a tradição mundial atual, tá, queridos? É segundo a tradição judaica do Antigo Testamento. Meguido é o local de onde o Messias enfrentaria as forças do mal para vencê-los. Ou seja, mais referências à questão da palavra terra, tá bom, abençoados? Que em Apocalipse se refere à cidade antiga de Jerusalém. Então, o que estava acontecendo era o exército romano sendo usado por Deus para castigar a terra prometida. Uma outra relação também que nós podemos fazer são as taças da ira. Já ouviram falar das taças da ira? Que foi derramado sobre a terra. Que seria o quê? A ira de Deus, né? Lá no Apocalipse, no capítulo 16 que estamos estudando. Como afirmam as profecias. Por isso que é bom as nossas interpretações, porque nós não vamos adiante. Nós não vamos além do ano 70. Nós procuramos sempre referências lá no Antigo Testamento. Isso vai nos dando base e corpo para essas interpretações. Como está escrito lá, como determina as profecias no Velho Testamento, de Isaías capítulo 51, versículo 17, como também em Jeremias capítulo 25, do versículo 15 ao 18. Vamos ler especificamente Isaías capítulo 51, versículo 7. Diz: Desperte, desperte, olha aí, ó Jerusalém, ó terra, você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou até a última gota. Então, meus queridos, isso são referências proféticas que mostram que a ira do Senhor foi predita que cairia em Jerusalém. E isso acontece no ano 70, com a destruição completa da cidade, ou da terra prometida, como queira. Embora a referência lá em Jeremias capítulo 25, que é uma outra referência também, capítulo 25, do verso 19 a 26, seja também julgamentos secundários para outras nações, tá bom? Podemos considerar lá no escopo das profecias. Assim, em Apocalipse capítulo 16, do versículo 12 ao 14, ele amaldiçoa o trono da besta. Ele quem? Deus. Ou o Eufrades, ou seja, referências a potências estrangeiras, embora as taças da ira se concentrem principalmente na terra da Judéia daqueles dias. Como diz ali Apocalipse capítulo 16, versículo 12 ao 14, que está aparecendo para vocês. Eu não vou ler para a gente tomar tempo, tá bom?
Mas está lá, a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor. Tá bom? Então, abençoado, essa referência aí é Deus amaldiçoando o trono da besta, ou o Eufrates. Ou seja, referências a potências estrangeiras, tá legal? Embora as taças se concentrem principalmente na terra, tá bom? Na terra prometida, ou seja, em Israel. Por esta razão, meus irmãos, tirar essa cena que nós estamos podendo estudar, e tirar esta cena e outras cenas lá daqueles dias de Apocalipse e daquele contexto, irmãos, sinceramente, é invalidar toda a Escritura. Mas é isso que o sistema religioso fez e faz, tá bom? Por outro lado, em outra referência a Israel e sua cidade como a terra ferida em Apocalipse, nós podemos ver a divisão da grande cidade em 3 grupos ou 3 partes, tá bom, abençoado? Ficou a própria Jerusalém, Israel, a Judéia daqueles dias, ela ficou na mão de 3 grupos, né, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Está lá o texto. Diz: a grande cidade, Babilônia, uma referência a Jerusalém, se dividiu em 3 partes, tá? E as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber, olha aí, do cálice cheio do vinho de sua furiosa ira. Então, abençoados, quando vocês verem algum discurso de algum pastor explicando a escatologia futurista, você vai ouvir ele dizer que essas referências da ira do Senhor, as iras, a taça da ira, é para os dias de hoje. Mas isso nós não podemos admitir. Por isso que em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, está dizendo ali, olha, os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Então é muito notório essas referências. Então as lutas internas que ocorreram em Jerusalém durante o cerco, onde 3 facções armadas disputavam o poder e recursos, tá? Havia ali, entre eles mesmos, assassinatos. Eu vou mostrar isso aí, inclusive o Flávio Josefo relata isso em seu livro A Guerra dos Hebreus, tá bom? Quem tem esse livro aí, queridos, sabe do que eu estou falando. Mas vamos ver quais são esses 3 grupos que estavam divididos Israel naqueles dias. O primeiro grupo era os saduceus. E estes eram um grupo religioso, tá, como está aparecendo para vocês, um grupo religioso e político, composto principalmente por sacerdotes e aristocratas ricos. Eles exerciam influência no templo de Jerusalém e rejeitavam certas crenças práticas que eram seguidas pelos fariseus e outros grupos judaicos da época, como a crença na ressurreição dos mortos. Então, o primeiro grupo, queridos, era um grupo bem significativo, tá legal? Eles desempenhavam um papel político muito importante, alinhados com as autoridades romanas, tá? Existia o segundo grupo, que era o grupo dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso e político, que representava uma ampla camada da população judaica, incluindo escribas, rabinos e estudiosos da lei, né? Eles enfatizavam a observância estrita da lei de Moisés e das tradições judaicas. Os fariseus tinham uma relação tensa com as autoridades romanas, mas procuravam preservar a identidade e as práticas religiosas judaicas em meio à ocupação romana. E existia um terceiro grupo, um grupo mais radical, como dizem aí, militante, que emergiu durante o período do domínio romano. Eles eram conhecidos por sua resistência armada contra o domínio, né? Eles não aceitavam o domínio romano e defendiam a libertação de Jerusalém e de toda a Judéia. Os zelotes, como eram conhecidos, né, realizavam ataques e insurgência contra as forças romanas e acreditava-se que estavam dispostos a sacrificar tudo pela causa da independência. Então vocês vê que dentro de Jerusalém, dentro da terra, né, como nós estamos aqui acentuando mais uma vez essa palavra terra, não se referindo aos dias de hoje, você vê que ela estava toda fragmentada, estava toda dividida. Então essas disputas resultou na morte de muitos dos habitantes da cidade por suas próprias mãos. Os judeus matavam os próprios judeus. E no esgotamento de suas próprias provisões sobre isso, olha o que Josefo relata. Vamos ver. E havia 3 grupos lutando uns contra os outros na cidade. Eleazar e seu grupo,
que guardava as primícias sagradas, vieram contra João em seu lugar. Os que estavam com João saquearam o povo e saíram zelosamente contra Simão. E esse Simão tinha suas provisões guardadas na cidade, opondo-se aos grupos da sedição. Aí está a referência, tá, irmãos? Guerra dos Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 1, na folha 4, tá? E também é uma comparação que vocês podem fazer aí também nessa outra referência, tá legal? Já lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 21, atenção, nós vemos o quê? Uma praga, uma espécie de tempestade de granizo. Irmãos, isso não tem nada a ver com os dias de hoje, olha aí. Vamos ler aí Apocalipse 16, versículo 21, diz o texto. Houve uma forte tempestade de granizo com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. E as pessoas estavam sendo atingidas, elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Irmãos, essa cena, é engraçado, quando eu estava no sistema religioso, eu imaginava, né, essa tempestade aí caindo como meteoros congelados sobre as pessoas. Era isso que vinha à minha mente. Então era isso que eu pensava. Claro, né, abençoados, eu não tinha esse recurso hoje que Deus está abrindo nossos olhos para interpretar esse texto. Agora, irmãos, isso que eu estou mostrando para vocês é um rico detalhe, é um rico contexto. Impossível, digo para vocês, de se retirar esse contexto daqueles dias. Isso é uma referência, tá? E nós podemos assim interpretar com os projéteis que eram lançados pelo exército romano. Vocês já ouviram falar nas catapultas? As catapultas eram uma arma de guerra que você colocava a pedra, né? Você puxava aquela catapulta, você depois largava, ela tinha tipo uma mola e aquela pedra era lançada à distância. Foi assim que foi atingido a terra naqueles dias. E aí a referência que nós estamos aqui passando para vocês de Apocalipse capítulo 16, no versículo 21. Tá bom, queridos? Bom, então, nós vimos também, abençoado, que esses projéteis, eles eram lançados a longa distância, matando as pessoas. E o que as pessoas faziam? O povo dentro de Israel fazia? Começava a amaldiçoar Deus por essa chuva. Inclusive, Joséfo, em seu livro A Guerra dos Hebreus, relatou esse evento da seguinte maneira, preste atenção. As pedras lançadas pesavam 1 talento e foram lançadas até 200 metros e mais. Ninguém resistiu ao golpe que deram na primeira queda, nem resistiram ao seu impulso por uma longa distância. Os judeus vigiavam para ver, ou seja, a longa distância, aí ponto. Os judeus vigiavam para ver quando vinham as pedras que eram brancas. Aí a branca é uma alusão que quando João escreve como gelo, né? Então, inclusive, queridos, até a forma como a terra foi destruída, e no caso terra aqui é Jerusalém, tá bom, abençoados? Não a terra como nós imaginávamos antigamente, ela foi destruída pelo fogo, tá? Diz que ela foi destruída, não é verdade? Roma entrou em Jerusalém, botou a cidade abaixo junto com seu templo, e isso foi na base do fogo. E isso tem um sentido simbólico, tá? Eu vou explicar para vocês. Lá no Antigo Testamento, a queima de pessoas era uma prática dentro da lei e era reservada para aqueles que cometiam um adultério. Não foi isso que Jerusalém foi acusada também? De adultério? Não é isso que nós estamos vendo? A cidade adúltera. Se vocês quiserem referência, está lá em Gênesis capítulo 38, versículo 24, Levítico capítulo 20, versículo 14 e no capítulo 21, versículo 9. Vamos ler Levítico 20, 14, só para fazer uma referência aqui com vocês, tá bom? Diz o texto: se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete uma perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Então essa era o castigo daqueles que cometiam tal perversidade, tal abominação. E nós também vemos isto muito bem definido em Apocalipse no julgamento da terra, tá? E de seus moradores. Estes foram acusados de malditos pela quebra de aliança com Deus,
como Acã, né? Vocês lembram de Acã, filho de Carmim? Lê depois todo o capítulo 7 de Josué para vocês entenderem melhor essa história. Mas eu vou passar o contexto aqui, tá bom? Isso aqui foi quando Josué conquistou a cidade de Jericó. Então foi dada uma ordem para que ninguém ficar com qualquer tipo de posse de tesouro dentro da cidade. Porque todo aquele despojo de guerra, quando Josué invadiu, seria consagrado a Deus. Porém, Acã achou uma capa bonita e tomou para si. Por esta razão, ele foi considerado anátema, maldito, conforme relata aí Josué capítulo 7, versículo 11. Tá ali, ó, Israel pecou e quebrou minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. Não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Então houve o quê? Houve uma quebra da aliança. Deus tinha ordenado uma coisa e o povo fez outra, considerando ali como anátema. Acã foi considerado como anátema. E o que estamos agora assistindo em Apocalipse? É o mesmo paralelo. É a condenação pela quebra da aliança com Deus. Então, irmão, vocês estão notando como esse contexto, né, ele é rígido, como ele é coerente com aqueles dias. Agora, se a gente trazer para os dias de hoje, a gente vai ter que ficar pensando aqui que a pedra vai vir, vai ser uma chuva torrencial e que vai ser no fogo, o mundo vai ser destruído no fogo. Então, aí começa o quê? A devagar. E isso traz o quê? Isso faz muito mal. Porque hoje as pessoas que estão submetidas ao sistema religioso, elas imaginam tudo mal, queridos. Por quê? Porque elas esperam o fim do mundo. Isso é muito ruim. Então lá no livro de Malaquias, tá? Israel é considerado também fornicador e adúltero, conforme mostra Malaquias capítulo 2, versículo 11, que está aparecendo para vocês aí, tá? Também Mateus capítulo 12, versículo 34, versículo 39 e lá no capítulo 16, versículo 4 ainda de Mateus, tá bom? Então, irmãos, considerem também que o apedrejamento, que é o que nós estamos vendo aí em relação às catapultas, é outro castigo válido para matar aqueles que a lei condena. Então vocês vejam que tudo que está acontecendo em Israel, na terra, está fazendo referência à lei de Moisés, à quebra da aliança. Como diz lá em Levítico capítulo 20, versículo 2, como também no versículo 27, no capítulo 24 e versículo 16 também do livro de Levítico, que está aparecendo aí para vocês o versículo 16. Portanto, irmãos, Jerusalém, a terra de Apocalipse, tendo cometido adulteração, é simbolicamente condenada à morte por queima e apedrejamento. Vocês estão vendo, meus queridos, como a gente tenta trazer uma mensagem com muito embasamento? Veja bem, é impossível hoje você, hoje para nós, né, para nós sinceramente que estamos entendendo a escatologia consumada, é impossível a gente ler a palavra terra na Bíblia e imaginar a terra. A gente vai logo procurar o contexto, não é verdade? Se a gente não achar no contexto, a gente vai nos originais. Se a gente não achar nos originais, a gente vai tratar de textos paralelos para a gente entender o que terra é essa que está se referindo à Bíblia. Então, como a palavra terra, como a palavra nuvens, como a palavra raio, isso tudo tem uma simbologia muito grande para aqueles dias. É impossível hoje imaginar esse livro, irmãos, esse livro, o escopo desse livro, acontecendo nos dias de hoje. Vocês estão entendendo? Então, o que nós fizemos nesta mensagem que nós já estamos encerrando? Quis trazer mais contexto para vocês para entender essa palavra tão importante que é terra. Está entendendo, meus irmãos? Olha como é que é maravilhoso. Então, assim estamos concluindo a mensagem, que é um estudo, né, que nós colocamos para vocês hoje. É um importante ponto para se entender Apocalipse, que a terra de Apocalipse não é a terra nem o mundo de hoje. Biblicamente falando, a referência à terra era o contexto judaico daquela época. Portanto, a referência era Jerusalém, o palco da ira de Deus, por várias quedas de aliança. Como diz o texto, né, de Mateus capítulo 23, versículo 35, vamos ler? Só para relembrar, está lá escrito: como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos. Olha o que está acontecendo no Apocalipse agora.
Então estava havendo um acerto de contas. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo entre o santuário e o altar. E o versículo 36 confirma qual o tempo em que isso ocorreria. Por isso que nós, sempre que estudamos o livro de Apocalipse, a gente não tem como tirar da mente o que Jesus falou em seus dias, porque foi através de Jesus que se deu o tempo. Jesus não sabia nem dia, nem a hora, nem minutos, mas sabia que aconteceria aqui, olha, eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. E muitos estudiosos da Bíblia, querendo futurizar as passagens de Mateus, eles dizem que em Mateus 23 foi um tempo, e Mateus 24 é o tempo. Não é. É tudo o mesmo tempo, tudo dentro deste contexto. Então, abençoados, diante desse rico cenário, eu me despeço de vocês, tá? E lembrando que vamos entrar na melhor parte desse livro agora, a partir desse próximo estudo que vamos ter, que é o epílogo, tá? Nós sempre tratamos do livro de Apocalipse, tá, abençoados, aqui no canal. As mensagens estão disponíveis às quartas e sábados, tá bom? São esses 2 dias em que nós estamos fazendo esse estudo. E vamos entrar no melhor, né? Onde nós encontraremos mensagens de esperança ao homem nos dias de hoje. Então não percam, tá bom, queridos? Lembrando aos senhores, aos nossos irmãos, que esse tema aqui que nós estamos falando hoje se encontra na nossa apostila número 11. Claro, cheia de ricos detalhes, em que, se eu fosse passar tudo aqui, iria ficar muito extenso e eu acredito que não seria proveitoso, né? Então, se você aí quer adquirir cultura para você, então peça hoje mesmo a sua apostila. Nós temos 11 apostilas. Cada apostila tem 10 temas, tá bom? Agora, nós não podemos, irmãos, tratar esse livro, e nem muito menos a graça que estamos recebendo, como algo muito simples, algo simplório. Como eu já vi alguns irmãos escreverem, até mesmo no chat, né? Talvez, não sei, para desqualificar a palavra, não sei, né? Tem muita gente que escreve assim: Apocalipse é um jornal velho, né? Querendo talvez se desfazer da grande glória que está nesse livro. Eu concordo, tá, abençoado? Eu concordo. Realmente, Apocalipse é uma coisa que já aconteceu. Mas esse livro, ele nos oferece ainda nos dias de hoje ricos detalhes em termos de cumprimento e traz para nós, pelo menos eu penso assim, tá? A sensação de alívio e ao mesmo tempo estarmos vigilantes nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje nós temos os nossos próprios desafios. Hoje nós temos os nossos próprios, vamos dizer assim, entre aspas, apocalipse. E não podemos simplesmente olhar para um livro desses e dizer que é um jornal passado, né, de forma simplória. Porque ele tem muitas coisas a nos dizer, como está nos ensinando hoje a ressignificar estas coisas. Então, irmão, se você quer cultura para a sua vida e não ficar somente em comentários rasos, porque eu estou vendo isso muito acontecer, tá? Adquira hoje mesmo essa preciosidade. E claro, abençoados, acima de tudo, né, deixar um legado para a próxima geração que vai nos suceder aqui na Terra. Tá? Agora, a Terra que eu falo é o mundo que nós vivemos hoje. Nós não podemos passar por esta Terra, eu tenho sempre chamado a atenção de vocês, tá? Passar pela Terra e não deixar um legado. Nós não podemos fazer isto. Nós temos que deixar um legado para a próxima geração. Para quê? Para que essa geração que está vindo não seja como nós, tenha que cair primeiro num pântano para depois tentar sair do pântano, que é muito mais difícil, né, abençoados? Então não custa nada a gente trabalhar um pouquinho a nossa mente. Por isso que eu falo, né, a graça, ela acende o nosso lado racional, ela nos obriga a pensar. E quando nós pensamos, nós não podemos ser simplórios demais em relação à grandeza dessa palavra, né, abençoado? Até porque o nosso Deus não é um Deus simplório. O nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, tá? E tem um importante detalhe que eu não posso deixar de passar aqui, tá? Você não é obrigado a adquirir apostila nenhuma, tá bom? Você é livre, tá? Mas sabemos que tudo que nós plantamos, nós estamos colhendo, inclusive cultura, que é muito bom, tá bom, queridos? Então eu vou ficando por aqui, mais uma vez, abençoados, queridos. Muito obrigado a todos que participaram conosco até agora. Mais uma vez aí, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, comentem à vontade e, se possível, aí compartilhe nas redes sociais, tá bom?
Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.